Primeiro, eficiência energética. Com um consumo de combustível 12% menor do que a referência global, o IHEV transforma completamente a experiência de eficiência energética para tecnologias híbridas tradicionais. E se o motor que todo mundo achava que estava praticamente morto, de repente quebrasse seus próprios limites? A chinesa Geely levou a eficiência de combustível a um recorde de 48,41% usando um tornado de fogo, resfriamento dividido e um sistema híbrido inteligente para abalar toda a indústria automotiva. O número que quebrou a barreira dos motores. Em 13 de abril de 2026, a Geely anunciou uma eficiência térmica de 48,41% e esse número abalou o mundo automotivo. Em termos simples, isso significa que o motor consegue aproveitar muito mais da energia do combustível, em vez de desperdiçar a maior parte em calor, atrito ou perda pelo escapamento. Em um carro comum de marcas como Toyota ou Volkswagen, apenas cerca de 30% da energia do combustível realmente ajuda a mover o carro. O resto é desperdiçado. Durante décadas, engenheiros tentaram reduzir esse desperdício, mas até os melhores motores produzidos em massa chegavam a apenas cerca de 41%. Muitos especialistas acreditavam que esse era praticamente o limite real. O motor de 41% da Toyota era visto como uma grande conquista. Ele usava um projeto inteligente, incluindo o ciclo Atkinson, para reduzir o desperdício de energia. Mas a Geely foi muito além com um resultado certificado de 48,41%, oficialmente reconhecido como um recorde mundial do Guinness. A verdadeira surpresa é como a Geely conseguiu isso. O sistema usa um tornado controlado dentro do cilindro, diferentes zonas quentes e frias dentro do motor e um sistema de tração 11 em 1 que elimina grande parte das perdas encontradas em câmbios tradicionais. Durante anos, empresas como Toyota, Honda, BMW e Volkswagen trataram a eficiência de 40% como uma barreira impossível de ultrapassar. Ir além disso parecia caro demais e difícil demais. Enquanto muitas montadoras focavam em veículos elétricos, engenheiros chineses fizeram uma pergunta diferente: e se o motor a combustão fosse redesenhado desde o começo? Essa pergunta abriu a porta para o primeiro grande sinal de alerta. O primeiro tiro de aviso que ninguém levou a sério. Antes de a Geely alcançar 48%, a BYD já tinha chegado a 46,06%. A BYD, sigla para Build Your Dreams, olhou para o design híbrido tradicional e decidiu que ele estava ultrapassado. Em um carro híbrido comum, o motor a combustão e o motor elétrico ajudam juntos a mover as rodas. O motor fica mudando de rotação o tempo todo, dependendo da estrada, do trânsito, das subidas e das trocas de marcha. Toda vez que isso acontece, ele sai da sua faixa de maior eficiência. A ideia da BYD era diferente. Em vez de fazer o motor mover as rodas na maior parte do tempo, eles fizeram com que ele trabalhasse principalmente como um gerador. Os motores elétricos moveriam as rodas, enquanto o motor funcionaria na rotação em que entrega o melhor desempenho. Isso significava que o motor não precisava acompanhar as condições da estrada. Ele podia permanecer na sua faixa ideal de funcionamento. Isso se tornou o sistema DMI da BYD, que alcançou 46,06% de eficiência térmica em sua plataforma de quinta geração. Foi um salto enorme. A Toyota levou cerca de 20 anos e bilhões de dólares para passar de 36% para 41%. A BYD conseguiu um avanço parecido em muito menos tempo ao mudar completamente a abordagem. Muitas montadoras tradicionais perceberam a conquista, mas algumas trataram aquilo como uma história regional que não afetaria os mercados globais. Elas já tinham cometido erros parecidos antes com as montadoras japonesas no passado. Mas enquanto a indústria ainda tentava entender os 46% da BYD, a Geely já estava trabalhando em algo ainda maior. O tornado dentro do motor. O sistema IHEV da Geely não simplesmente melhorou o design antigo dos motores. Ele mudou a forma como o ar e o combustível se misturam dentro do cilindro. Em um motor comum, o ar e o combustível não se misturam de maneira uniforme. É como colocar creme no café sem mexer. Algumas áreas ficam com combustível demais, enquanto outras ficam pobres demais.
Quando a vela de ignição dispara, a chama se espalha lentamente por essa mistura desigual. Enquanto ela avança, o calor começa a escapar para as paredes metálicas do motor. Quando o combustível termina de queimar, muita energia já foi desperdiçada. Esse é um dos principais motivos pelos quais os motores têm dificuldade para ultrapassar os 40%. A Geely resolveu isso com o que chama de sistema de combustão Windride Tornado, também descrito como um tornado de fogo. Os engenheiros mudaram o formato e o ângulo dos canais de admissão para que o ar entre no cilindro em um vórtice girando em alta velocidade. Isso cria um tornado controlado dentro do cilindro. Quando a ignição acontece, o combustível e o ar já estão muito mais bem misturados. A chama se espalha de forma rápida e uniforme, em vez de avançar lentamente pela câmara. Mais energia empurra diretamente o pistão antes que o calor consiga escapar para as paredes do motor. Isso significa uma combustão mais limpa, menos calor desperdiçado, menos poluição e mais potência útil. Mas uma combustão mais forte também cria outro perigo: a detonação do motor. Isso acontece quando o combustível explode cedo demais, antes de a vela de ignição disparar. Isso pode gerar uma explosão violenta que danifica os pistões e destrói um motor muito rapidamente. Esse problema de detonação é um dos motivos pelos quais os engenheiros ficaram presos abaixo dos 41% por tanto tempo. A solução da Geely foi tão inteligente quanto o sistema do Tornado. O motor que funciona quente e frio ao mesmo tempo. Normalmente, se você aumenta demais o calor e a compressão, o motor se torna inseguro. Ele pode sofrer detonação, superaquecer ou falhar internamente. Essa era a antiga barreira. A resposta da Geely foi fazer diferentes partes do motor trabalharem propositalmente em temperaturas diferentes. Em um carro comum, o líquido de arrefecimento circula pelo motor inteiro praticamente na mesma temperatura. É um compromisso simples, mas a parte de cima e a de baixo do motor não precisam das mesmas condições. A Geely dividiu o sistema de arrefecimento em duas zonas separadas. O cabeçote, onde acontece a combustão, é mantido bem frio. O líquido de arrefecimento passa rapidamente por essa área e remove o calor assim que ele aparece. Isso mantém a mistura de ar mais fria e densa antes da ignição, ajudando a evitar a detonação precoce. Por causa disso, o motor consegue operar com uma taxa de compressão muito mais alta com segurança, extraindo mais energia de cada explosão. Ao mesmo tempo, a parte inferior do bloco do motor é mantida aquecida. Isso pode parecer estranho, mas o óleo mais quente fica mais fino. Um óleo mais fino reduz o atrito enquanto os pistões sobem e descem milhares de vezes por minuto. Menos atrito significa menos energia desperdiçada entre as peças metálicas. Então a Geely criou um motor que permanece frio na parte superior para permitir alta compressão com segurança e quente na parte inferior para reduzir o atrito. Nos projetos antigos de motores, esses dois objetivos normalmente entravam em conflito. A Geely encontrou uma maneira de fazer os dois acontecerem no mesmo motor. Uma bomba d'água eletrônica controla o sistema verificando as condições do motor várias vezes por segundo e ajustando instantaneamente o fluxo do líquido de arrefecimento. Mas mesmo com o motor mais eficiente possível, a potência ainda precisa chegar às rodas sem desperdício. É aí que entra a próxima grande mudança da Geely: jogando o câmbio no lixo. Um motor extremamente eficiente, não basta se uma transmissão pesada desperdiça essa energia. Os câmbios automáticos tradicionais são complexos. Eles têm muitas peças móveis, como conjuntos de embreagem, conversores de torque, garfos de mudança e sistemas hidráulicos. Cada peça pode desperdiçar um pouco de energia antes que a potência chegue às rodas. O sistema híbrido da Toyota usa um ICVT, que foi revolucionário quando surgiu no fim dos anos 90. Mas essa ideia já tem mais de 25 anos e os sistemas híbridos modernos podem ser construídos de outra forma. A Geely criou o sistema inteligente de tração EDHT 11 em 1. Em vez de um câmbio tradicional, ele funciona como um roteador eletromecânico de potência. Ele combina o motor, o gerador, dois motores elétricos, inversores de alta tensão e componentes de gerenciamento térmico em uma única unidade compacta.
Isso ajudou a reduzir o peso do conjunto motriz em 13,5% em comparação com sistemas híbridos tradicionais. Em cerca de 90% da condução diária, o motor a combustão não está fisicamente conectado às rodas. Ele funciona no seu ponto de maior eficiência e alimenta um gerador. Essa eletricidade carrega a bateria ou vai diretamente para os motores elétricos que movem as rodas. Para o motorista, o carro parece suave e silencioso como um veículo elétrico, com torque instantâneo quando o pedal é pressionado. O motor se conecta diretamente às rodas apenas durante viagens constantes em alta velocidade na estrada, em torno de 80 milhas por hora ou mais. Nesse ponto, enviar potência pelos motores elétricos pode desperdiçar mais energia do que uma conexão mecânica direta. Então, o sistema trava o motor no eixo como uma marcha superior e evita perdas desnecessárias de energia. Um sistema de inteligência artificial gerencia tudo isso, recalculando o fluxo de potência 50 vezes por segundo. Ele consegue ler a rota, perceber uma subida à frente e decidir se deve carregar a bateria, usar a energia da bateria ou economizar energia para depois. O resultado da combustão em tornado de fogo, das zonas térmicas divididas, da unidade de tração 11 em 1 e do gerenciamento de potência por inteligência artificial é um consumo certificado de 2,22 litros a cada 100 km. Com um tanque cheio, a autonomia pode ultrapassar 2.000 km. O que isso realmente significa para o resto do mundo? Os veículos elétricos são excelentes em muitas situações. Eles são silenciosos, eficientes e não produzem emissões pelo escapamento enquanto estão rodando, mas também trazem desafios reais. SUVs elétricos grandes precisam de baterias pesadas, as redes de carregamento ainda são limitadas em muitos lugares e a ansiedade de autonomia continua sendo uma preocupação séria para muitos compradores. O sistema IH-EV da Geely oferece um caminho diferente. No uso diário, ele entrega a sensação suave e silenciosa de um carro elétrico, mas também oferece mais de 2.000 km de autonomia e pode ser abastecido em qualquer posto de gasolina. Ele não depende de uma rede de carregamento e o custo de combustível por quilômetro pode ficar próximo ao de um veículo elétrico em muitos mercados. Isso cria um problema difícil para as montadoras ocidentais e japonesas. A Europa inventou o motor a combustão e o Japão o aperfeiçoou durante décadas. Mas agora, o recorde de eficiência pertence a uma empresa chinesa que não tinha uma presença global importante há 15 anos. Fechar essa diferença não será fácil. Vai exigir nova engenharia, novas pesquisas e uma maneira diferente de pensar. Para os consumidores, essa competição é uma ótima notícia. Quando as empresas levam a engenharia tão longe assim, a tecnologia melhora e os preços podem cair com o tempo. A Geely mostrou que o motor a combustão ainda não tinha acabado. O limite não era apenas a física, também era aquilo que as pessoas acreditavam que ainda valia a pena tentar. Se você achou essa análise útil, deixe o like, compartilhe com alguém que ama carros e tecnologia e se inscreva para mais histórias como essa. O próximo capítulo vai ser ainda mais interessante, à medida que o resto da indústria automotiva tenta responder.